Você acredita que é livre? Provavelmente sim. Quase todo mundo responde isso sem pensar muito. Mas essa resposta rápida já diz bastante coisa, porque talvez você nunca tenha parado tempo suficiente para questionar isso de verdade. Liberdade parece algo óbvio, algo que a gente sente. Você escolhe o que comer, o que assistir, o que fazer com o seu tempo. Mas deixa eu mudar um pouco a pergunta. Quantas dessas escolhas foram realmente suas? Não estou falando do resultado, estou falando do processo. Porque existe uma diferença grande entre escolher e simplesmente aceitar o que apareceu primeiro. Agora, pensa com calma. Se suas decisões seguem sempre o caminho mais fácil, se suas ações são previsíveis, se os seus hábitos se repetem sem que você perceba, até que ponto isso é liberdade? Ou será que isso é só um sistema funcionando perfeitamente, sem esforço, sem questionamento, um sistema confortável? E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais perigoso, porque prisões óbvias incomodam, mas as confortáveis ninguém quer sair. A ideia de liberdade que a gente conhece é simples, bonita, inspiradora, quase que uma ideia perfeita. Nessa visão, você pode tudo. Você decide o seu destino, você é dono da sua própria vida, mas ninguém fala o que vem junto com isso. Porque quando você tem muitas opções, escolher fica difícil. E quando escolher fica difícil, você começa a evitar escolher. E sem perceber, você passa a terceirizar suas decisões. Não de uma forma consciente, mas aos poucos. O ambiente te influencia, as pessoas te influenciam. E hoje, principalmente o algoritmo. Sim, o algoritmo. Aquilo que você assiste não surgiu do nada. Um exemplo é este vídeo. Ele foi colocado na sua frente. E quando você percebe, já está consumindo. Aos poucos você perde a linha entre o que é escolha e o que é indução. E aqui entra uma parte desconfortável. Fazer tudo aquilo que você quer não é liberdade, é dependência, porque querer não exige força. O desejo simplesmente aparece. Você busca prazer, evita desconforto, segue o caminho mais fácil. Isso não é liberdade. Isso é só você funcionando no automático. E quando você não consegue dizer não para si mesmo, algo está errado, porque nesse momento você não está no controle. Pensa em algo simples. Quantas vezes você fez algo que nem queria tanto, mas fez mesmo assim? Quantas vezes você abriu o celular sem motivo? Quantas vezes prometeu parar e não parou? Isso não é uma escolha. Isso é um padrão. E padrão é o oposto de liberdade. A verdadeira escolha exige esforço, exige consciência, exige ir contra o impulso. E é exatamente por isso que quase ninguém faz isso. E mesmo assim, não parece uma prisão. Porque é confortável, não exige esforço, não exige confronto, não exige responsabilidade. E é exatamente por isso que essa liberdade funciona tão bem. Ela não incomoda. E aqui começa uma parte que quase ninguém gosta de encarar, porque é simples de entender, mas difícil de aceitar. A gente costuma associar a liberdade com fazer o que quer. Mas e se isso estiver completamente invertido? Porque pensa comigo, você não escolhe o que deseja, o desejo simplesmente aparece. Você não decide sentir vontade, você obedece. E sem questionar, sem analisar, sem perceber. Agora, pare e pensa nisso com honestidade. Se você não escolhe o que deseja e também não resiste ao que deseja, onde exatamente está a sua liberdade? Porque nesse cenário você não está decidindo, você está reagindo. E reagir não é liberdade, é condicionamento. É como se existisse um padrão invisível guiando suas ações. Você acha que está no controle, mas está apenas seguindo o próximo impulso disponível. E quanto mais você repete isso, mais automático fica, até chegar a um ponto onde você já nem percebe mais. Agora entra uma dúvida importante. Se tudo isso é tão automático, por que parece escolha? Por que dá a sensação de liberdade? Talvez porque nunca fomos ensinados a questionar isso. Talvez porque seja mais confortável não questionar. Ou talvez porque a ideia de liberdade que a gente aprendeu seja superficial demais. E aqui começa um problema maior. Porque quando você acredita que já é livre, você para de buscar liberdade de verdade. Você aceita o primeiro nível, você aceita a primeira versão, sem perceber que pode existir algo além disso. E talvez exista.
Talvez exista uma diferença enorme entre se sentir livre e realmente ser livre, mas essa diferença não é óbvia. Ela não aparece de forma clara. Na verdade, ela só começa a aparecer quando alguém questiona tudo isso pela primeira vez. Agora vamos puxar uma referência de um anime, Attack on Titan. Em Attack on Titan existe uma ideia que aparece o tempo todo, a busca pela liberdade, mas não de forma filosófica, de forma quase que obsessiva. O protagonista Eren Yeager cresce acreditando em algo muito simples, a liberdade está do lado de fora das muralhas. Para ele, aquilo não era teoria, é uma certeza. As muralhas são a prisão, o mundo lá fora é a liberdade. E quando você vê isso pela primeira vez, faz sentido, porque é assim que a gente pensa também. A gente sempre acredita que a liberdade está em outro lugar, em uma outra fase da vida, em outra condição, quando temos uma conquista. Aquela velha frase, quando isso acontecer é que eu vou ser livre. E o Eren pensa exatamente assim. Ele não quer conforto, ele não quer segurança, ele quer sair, quer ver, quer conhecer, quer viver o mundo. E isso parece liberdade de verdade. Mas conforme a história avança, essa ideia começa a se quebrar. Não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro aparecem dúvidas, depois contradições e então a realidade. E quando ele finalmente se aproxima daquilo que chamava de liberdade, ele percebe que não existe saída simples. O mundo lá fora não é aberto, não é leve, não é livre. É cheio de conflitos, cheio de limites, cheio de coisas que ele nunca imaginou. E é nesse ponto que acontece uma virada. Não é só o mundo que muda, é a forma como ele enxerga tudo. Porque ele entende algo muito mais pesado do que esperava. Ele nunca foi livre. Não porque estava preso fisicamente, mas porque a ideia de liberdade que ele tinha era incompleta, limitada, baseada no que ele conhecia. E isso muda tudo, porque agora o problema não é mais as muralhas, é a forma como ele enxergava o mundo. Agora traz isso para a realidade. Quantas vezes você já pensou que a liberdade estava lá na frente? Mas quantas vezes você associou a liberdade com mudar de fase, mudar de condição, mudar de cenário? E se o problema nunca foi onde você está, mas como você entende a liberdade? E se assim como ele você ainda só não viu o suficiente para perceber? Existe uma ideia antiga que explica isso de forma quase desconfortável. O filósofo Platão escreveu o Mito da Caverna. E nessa obra ele descreveu pessoas vivendo dentro de uma caverna desde o nascimento. Elas não conseguem se mover literalmente. Elas não conseguem ver o mundo lá fora. Tudo que elas enxergam são sombras na parede. E para elas aquilo é a realidade. Agora imagina, uma dessas pessoas sai da caverna. No começo dói, a luz incomoda. Nada faz sentido, mas aos poucos ela começa a enxergar. E quando ela volta para contar para os outros, ninguém acredita. Alguns até rejeitam, porque a verdade incomoda demais. Agora traz isso para a sua vida. E se grande parte do que você chama de liberdade for só sombra, ideias que você nunca questionou, padrões que você nunca percebeu, limites que você aceitou sem notar. E tem mais, mesmo quando alguém sai da caverna, isso não significa que ela se tornou completamente livre, porque enxergar a realidade não remove todas as limitações, só muda o tipo delas. Antes a pessoa era limitada pela própria ignorância, agora ela passa a ser limitada pela própria consciência. Ela começa a perceber coisas que não percebia antes, contradições, influências, padrões. E isso traz um tipo diferente de desconforto, porque antes ela estava presa sem saber. Agora ela sabe que está presa em certos níveis. E isso é mais pesado porque a ignorância protege, mas a consciência cobra. E talvez seja por isso que muita gente prefere não sair da própria caverna, prefere não questionar, prefere não enxergar. Não por falta de capacidade, mas porque no fundo sabe que isso tem um custo, e esse custo é perder conforto das certezas que a gente teve a vida toda. Liberdade sem responsabilidade não existe. O que existe é transferência. Quando você evita decidir, alguém decide por você. Quando você evita o esforço, alguém sustenta isso. Isso não é teoria. Isso acontece o tempo todo. E depois que você começa a enxergar como na ideia da caverna, fica difícil não perceber isso na prática. Principalmente quando entra a questão dos vícios. Porque o vício nunca começa como uma prisão. Ele começa leve. Começa de forma quase que inocente. Algo que você escolhe. Algo que você controla. Ou pelo menos parece que controla. Você abre o celular só para ver uma coisa rápida. E rola mais um pouco, mais um vídeo e mais um.
E quando percebe, já se passaram 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. E o mais curioso é que você nem lembra direito do que viu. Mas tudo bem, foi você quem escolheu. Agora repete isso no outro dia, e no outro, e no outro. Sem perceber, isso deixa de ser uma escolha, vira um hábito. E hábito, quando não é consciente, vira automático. E quando algo vira automático, você para de participar da decisão. Você só executa. E é aqui que o vício começa de verdade. Não quando você faz, mas quando você não consegue parar. E isso não é só sobre celular. É sobre qualquer coisa que te dá recompensa fácil. Comida em excesso, conteúdo rápido, procrastinação, prazer imediato em geral. Tudo isso funciona da mesma forma. Entrega uma recompensa rápida sem exigir esforço. E o seu cérebro aprende isso muito rápido. Ele entende que aquilo ali é o caminho mais eficiente e começa a te puxar para isso. Não como uma sugestão, mas quase como um comando. E é aí que acontece algo mais profundo. Você começa a perder a tolerância ao que é difícil. Coisas simples começam a parecer pesadas. Ler por um tempo, estudar, trabalhar com foco. Isso exige muita energia. E agora seu cérebro não quer mais isso, porque ele já se acostumou com o fácil. E aqui que entra a parte que pouca gente percebe. O vício não tira só o seu tempo, ele tira a sua capacidade de escolher, porque agora você não escolhe mais entre várias opções, você escolhe entre aquilo que você ainda consegue fazer. E isso é muito mais limitado. A pessoa acha que está livre, mas na prática ela está presa ao que é fácil, presa ao que dá prazer rápido, presa ao que não exige esforço, e tudo que exige mais vai ficando de lado. E quando isso se repete por um longo tempo, as consequências aparecem, não de forma dramática, mas silenciosa. O tempo passa, as oportunidades passam, as possibilidades diminuem, e quando a pessoa percebe, ela não tem mais tantas opções quanto antes. E aqui vem a parte mais pesada. Isso não aconteceu uma vez, foi aos poucos, decisão por decisão, ou pior, a ausência de decisão. E isso conecta direto com tudo que veio antes, porque até aqui você não enxergava, era tudo automático. Agora não. Agora você entende o que está acontecendo, e isso muda o peso das coisas, porque agora não é mais só falta de consciência, é escolha. E escolha tem consequências. Então aquela ideia muda completamente. Liberdade não é o ponto de partida, é o resultado. Ela aparece depois que você assume o controle, depois que você começa a perceber os seus padrões, depois que você para de agir no automático e passa a escolher mesmo quando é difícil. Porque no fim, o problema do vício não é o prazer que ele te dá, é a liberdade que ele vai tirando sem que você perceba. Então talvez você nunca tenha sido livre, só confortável. Confortável dentro de padrões, dentro de hábitos, dentro de uma vida previsível. De novo, isso não é necessariamente ruim. O problema é quando isso passa a ser inconsciente, pois enquanto você não percebe, você não escolhe, e aí tudo continua igual. Agora pensa em algo diferente. Vincent van Gogh hoje é visto como um dos maiores artistas da história, mas em vida foi o contrário. Quase ninguém reconhecia o trabalho dele. Ele viveu com dificuldades, isolado e incompreendido, e mesmo assim ele continuou. Mas não porque era confortável, mas porque era verdadeiro para ele. E aqui entra o ponto. Ele não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o que fazia sentido, mesmo com custo. Agora compara isso com o que a gente chama de liberdade hoje em dia. Escolher o mais fácil, o mais rápido, o mais confortável. Isso não exige nada, mas também não constrói nada. Porque no fundo toda forma de liberdade real tem um preço. Ou você paga o preço da consciência, ou vive no conforto da ilusão. Não existe uma terceira opção. E talvez seja por isso que a liberdade é tão rara. Porque ela não parece liberdade no começo. Ela parece esforço, parece dúvida, parece desconforto. Mas é exatamente aí que ela começa. Não quando você faz tudo o que quer, mas quando você para de ser controlado por tudo o que quer. E talvez o primeiro passo para isso seja simplesmente reconhecer. Reconhecer que você ainda não é tão livre quanto pensa que é.